uma lenda política viva, um dos mais experientes e importantes políticos que o nosso estado já produziu. Foi governador em 2 oportunidades, passou pelos mais importantes cargos, foi candidato à presidência da República e hoje nos representa aqui em Brasília, no Senado Federal. Convidado especial do nosso Democracia Hoje, Esperidião Amin Helou Filho. Nos conte um pouco mais sobre as suas origens, as suas atividades anteriores à vida parlamentar, que a grande mídia não vê, o homem do dia a dia, o pai de família. Fazer a biografia é uma coisa muito complicada, né? Mas eu quero destacar alguns pontos. Primeiro, eu sou filho de imigrantes. Portanto, é lógico que isso compôs uma família um pouco diferente do que seria a média. O meu pai nasceu no Líbano, era ortodoxo, o sinal da cruz é assim, ortodoxo grego, religião. A minha mãe teve um nascimento mais complicado. A família dela morava na Itália, no norte da Itália. Na Primeira Guerra Mundial houve a invasão da Itália, principalmente no Vêneto, e a família fugiu de carroça no inverno, em dezembro de 1915, para a Suíça, que era o lugar mais próximo. Ela no ventre da mãe dela, da avó Marina, italianos, Marina Busetto, Pellegrino Marini. Os italianos custam acreditar que eu sou 50,5% italiano, mas isso me ajuda muito. E nasceu, consequentemente, em 1916, na Suíça. Terminada a guerra, foram muito bem recebidos lá, isso é muito importante para a minha formação. Foram recebidos num país vizinho, mas estranho, e bem tratados. A única coisa que exigiram do meu avô materno foi trabalhar, e ele fez isso com real satisfação. Em 1918 voltaram, com o fim da guerra, para a Itália. A província onde eles moravam, Vicenza, depois de Padova, de Verona, de Treviso, onde cada um teve a sua vida, tudo destruído pela Guerra das Trincheiras. Migraram, acho que em 1920 ou 21, para São Paulo, atraídos, o meu avô e a minha avó, pelo café. Quando foram para a Suíça, tinham uma filha mais velha e a minha mãe no ventre da mãe. Depois tiveram mais 2 filhos. Foram para São Paulo, não se deram bem, migraram para Curitiba. Minha mãe cresceu lá, fez o contador, trabalhou na papelaria Requião, fez o concurso para e lá por 1938, 1939, foi fazer uma inspeção em Florianópolis e meu pai a conheceu, casaram-se em 1942. Católica, ela, ortodoxo ele, nunca houve encrenca religiosa na minha casa, o que me ajudou também muito para o futuro, ou seja, compreender a crença do outro. Isso me fez muito bem. Outro ponto que eu queria destacar é que a minha primeira professora, quem é que te alfabetizou? Ninguém esquece a primeira professora ou professor, excepcionalmente. A minha foi a Leonor de Barros. Eu tenho aqui o livro da irmã dela, Antonieta de Barros, eu não a conheci, mas a Leonor de Barros me marcou muito. Eu era um guri franzino e quando eu vi o sorriso dela, eu abracei as pernas dela. Foi um amor à primeira vista. Isso também me ajudou muito no futuro, na minha vida, né? Com essa questão de raça, cor. A minha primeira proteção fora de casa foi uma negra muito querida, que até hoje me emociona. Então, esses são os meus fundamentos, digamos, religião, família e uma compreensão da comunidade multicolorida,
né, com pensamentos diferentes. Quer dizer, eu convivo bem com isso. Eu não estranho quando alguém diverge. Pelo contrário, vou aprender alguma coisa, mesmo não concordando. Isso tem sido muito importante para a minha vida política. Há poucos dias, na leitura do marco temporal, que é uma coisa complicada, eu trouxe para dentro da sala da Comissão de Justiça 6 índios, todos Xocleng, do Alto Vale do Itajaí, de Ibirama, José Boatê, né? Porque eu, como governador, tive o privilégio de construir uma boa escola para eles, assim como para os Guarani, para os Caingangue. Quer dizer, essa convivência com o diferente da gente talvez seja hoje o meu valor mais valioso. Por quê? Porque está havendo muita radicalização. E uma radicalização uma polarização calcificada, dura, concreto armado, vai quebrar, não vai dar certo isso. Então é melhor não é que você vai mudar os seus princípios. Então, uma das minhas premissas é essa: compreender, aceitar o outro que pensa diferente. Não precisa aderir a ele, mas não precisa achar que ele vai para o inferno e eu vou para o céu. E, finalmente, a educação, acho que meus pais capricharam muito, além da dona Nonô, Ivone Cristoval, uma grande professora, colégio catarinense, jesuítas, eu quis ser padre. Eu queria ser padre jesuíta. Né? Ainda tenho aqui, no meu hall dos santos, Santo Inácio de Loyola, nosso chefe. Mas isso tudo no sentido de ter princípios, de compreender que a religião é sua, mas não é a única. E acho que estudei em São Paulo 1 ano, isso foi muito bom para mim, a autonomia, digamos assim. Sofri traumas sérios em termos de família, não preciso descrevê-los aqui. Ou seja, consegui superar a calvície precoce, a alopécia, né, que me afastou daquele convívio que eu mais gostava, que era a boemia. Eu sempre gostei muito da noite. Não que eu não goste do dia, mas a noite tem um povo diferente. Na minha época tinha um povo poeta, né? Recebemos o Hermes Guedes da Fonseca no Bar Universal declamando o Fiel. Não sei se hoje existe isso. Hoje tem uma balada, provavelmente. Então, essas vicissitudes da vida, né, me fizeram ficar adulto antes do tempo, talvez. E acho que assumi as responsabilidades. Né? Terminei os estudos, fiz a faculdade de Direito, de Administração. Ajudei a organizar a Telepisa, Telecomunicações do Piauí. Peguei hepatite numa enchente no Piauí. Olha só que coisa absurda. Em 1974, ano da enchente de Tubarão. Enfim, a partir daí, veio Badesc, depois da Telesc, né, depois da Cotesc. Veio a Prefeitura de Florianópolis, né, primeiro mandato de deputado federal. Depois, secretário de Transportes e Obras e governador do Estado em 83, eleito em 82 com 34 anos. Acho que foi razoável o resumo aí para 34 anos de vida. Né? Daí para frente, eu estou mais na versão que a imprensa criou do que naquilo que eu acho que seja verdade. A política no Brasil hoje está variada em relação à diversidade partidária e ideológica. De que forma o senhor vê esta diversidade dos seus pares e da própria sociedade? Como construir pontes em tempos tão polarizados? Bom, nós já falamos razoavelmente sobre isso. O livro Biografia do Abismo, lançado nessa virada de ano, do ano passado para cá, ele aborda exatamente isso. Ele chama de polarização calcificada. Ou seja, eu sou um lado, tu és o outro. Isso aqui é uma estaca de concreto armado, com platina iridiada, chumbo, aço. Ninguém se mexe. Vai quebrar. Agora, não é só no Brasil que existe essa polarização radicalizada, calcificada.
é no mundo. Só você olhar o que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, que é uma referência de democracia, né? E os canais, olha, as igrejas até estão dando um exemplo, né, de diálogo, chamado interconfessional, né? O esforço que está sendo feito, por exemplo, pela Igreja Católica, pelos protestantes, pelos evangélicos, pelos cristãos em geral, de diálogo. E é curioso que há também um diálogo entre islâmicos e judeus, porque as religiões monoteístas, leia-se cristianismo, islamismo e judaísmo, têm uma raiz só. Às vezes é o sinal, eu falei há pouco do sinal da cruz dos ortodoxos, que é diferente do sinal da cruz dos católicos. Isso não pode ser motivo para briga, porque eu estou dizendo a mesma coisa. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se os três saúdam o mesmo Deus, os detalhes, aliás, tem aquela frase, né? O diabo mora nos detalhes. A discórdia também mora nos detalhes, né? O motivo para a briga está nos detalhes. Então, quando você consegue sair do mínimo múltiplo comum, isso é para quem já estudou aritmética, e pensa no máximo denominador comum, as coisas começam a funcionar. Tu queres fazer o bem do teu jeito, eu quero fazer o bem do meu jeito. A gente pode procurar as coincidências, pelo menos a partir do resultado. Vamos respeitar as diferenças, mas vamos pensar naquilo que nos une. E o que nos desune, vamos procurar respeitar a do outro. A partir daí, você passa a negociar. Não vai negociar sobre os seus princípios, né? Então, um dos meus princípios é aprender a respeitar o princípio dos outros. Provavelmente eles respeitarão os meus também. Quais são as suas premissas básicas, aquilo da qual o senhor não abre mão quando precisa tomar decisões como representante do povo catarinense? Bom, primeiro, a minha consciência, né, que foi formada a partir de valores morais, religiosos e cívicos também, né? Se eu não conseguir satisfazer a minha consciência, eu não vou dormir. E aí vou ficar muito ruim, pior do que eu sou. Vai ser mais difícil me aturar, né, se eu tiver um conflito de consciência, porque eu vou começar a dar cutucada em todo mundo. Você, quando não está em paz com a sua consciência, faz coisas piores do que faria em condições normais. Segundo, o interesse público, né? A minha primeira corrente política foi o solidarismo cristão. Um desses princípios, além da solidariedade, do respeito ao outro, é que a forma melhor de fazer as coisas é a descentralizada. Quanto mais perto do problema, melhor será a execução da solução. E os mais são os valores democráticos, né? O Estado democrático de direito, o respeito à lei. E quando discutir o que é interesse público, né, a sua consciência vai ficar serena se você tiver a convicção de que está do lado certo. Perder ou ganhar é uma coisa transitória e nem sempre você pode administrar. Agora, estar do lado certo, isso é uma coisa muito importante para a sua consciência e para a sua tranquilidade depois do resultado, seja ele adverso ou bom. Qual foi a sua ação na política que mais lhe enche de orgulho? É muito difícil você selecionar uma coisa. Se você me perguntar qual é o cargo público que eu exerci que mais me gratificou pessoalmente, me deu respostas, foi o de prefeito, porque fica mais perto de onde acontece o problema. Geralmente o problema é de mais fácil solução, não que seja imediata. Por exemplo, eu tenho lá no meu escritório a fotografia do dia
da enxurrada ou enchente, como queira chamar, de 1º de fevereiro de 77, em Florianópolis, no Estreito. Foi localizada. 450 milímetros, segundo o Seixas Neto, em 7 horas. Então, tem lá minhas fotos conversando, discutindo, debatendo com os atingidos. E o compromisso que eu assumi ali. Rua Heitor Blum, nós vamos dar um jeito nisso. Demorou, tivemos que fazer um plano global de drenagem, executar a obra, mas ela está lá. A Rua Heitor Blum, no Estreito, está sobre um canal de 7 metros de largura. Enchente lá, nunca mais, a não ser que entulhe. E não teve, mas já teve aterro, ali está protegido. Mas não só ali, um plano global de drenagem para a região. Então, isso me alegra, porque quando eu vejo aquela fotografia, eu vejo, estou lá dialogando, né, com pessoas naturalmente iradas, que perderam muito da tranquilidade e boa parte do patrimônio. E como ação de governo e atitude de governo, sem dúvida alguma, Deus me deu muita força na enchente de 83. Eu tinha 35 anos de idade, poucos meses de governo, já tinha enfrentado uma greve e vivemos a maior enchente da história de Santa Catarina, tanto pela altura dos rios, quanto pelo nível das águas, né? Não é a altura do rio, o nível que as águas atingiram, mas também pela duração, pelos repiques, 5 repiques. Uma primeira enchente e depois 5 repiques. O último repique, à luz do luar. Não estava chovendo em Blumenau, estava chovendo no Alto Vale. Então, ter a firmeza, conseguir uma sintonia com a sociedade, com o povo, tanto na dor quanto na reconstrução, eu acho que foi a maior lição de vida que eu tive. A mais prolongada, sobre o mesmo tema. A mesma aula, só teve mudança de cenário, né? Antes, durante e depois. Então, uma novela quase, não um ato, né? Mas foi uma lição que me vale hoje para manter a tranquilidade, até porque quem lidera, se ficar em pânico, vai transferir o pânico para todos com muito mais eficiência do que com tranquilidade infundir tranquilidade. Mantendo a tranquilidade, você influencia. Se entrar em pânico, você determina, né? É instantâneo. No teu olhar já passa a doença para frente. É uma doença. O chefe em pânico é uma doença. Eu lembro que diziam, o doutor endoidou numa cirurgia. Era um médico de Florianópolis que contava essa piada. Né? Você imagina o sujeito numa cirurgia, 7 horas, de repente perde o equilíbrio emocional, sai correndo pelo corredor, deixa o paciente e os assistentes. Se o doutor endoida todo mundo imediatamente, né? Agora, se ele manter a tranquilidade mesmo, acabou a luz, né? Faltou energia elétrica. Se ele não entrar em pânico, não é que vai salvar o paciente, mas sem isso ele não vai salvar. Se ele conseguir manter a calma, pode salvar, né? Pode ser iluminado para achar uma solução de emergência. Então, manter a serenidade, né? O elogio da serenidade, do Humberto Eco está aí para nos lembrar, a serenidade é muito importante, porque ela influencia. Além de fazer bem para você, para o seu autocontrole, ela influencia muito. Então, eu diria que foi a grande experiência da minha vida, até me alonguei, né? Porque foi prolongado mesmo. E os efeitos são duradouros, porque eu nunca mais vou esquecer aquilo. E de vez em quando encontro entre aspas, um interlocutor. Mas quero destacar, até em homenagem à imprensa, a entrevista que o Walter Souza, vocês podem resgatar isso, fez a uma senhora que estava na frente da loja com a água até, a loja estava numa ladeira, a água estava até aqui, mas na frente da loja não tinha água. E ela foi lá para pagar a conta dela.
E o Walter Souza fez uma entrevista que terminou com uma choradeira. Mas a senhora está aqui para quê? Eu vim aqui para pagar a conta. Porque o dia era hoje. Mas a senhora não está vendo essa inundação toda? Ou seja, no fim os dois choraram. Isso a televisão não mostra, mas é o resultado que eu sei que foi daquela lição de vida, né? Um povo de índole honesta, né? Um povo que é a minha obrigação. Então, foram tantas as lições que essa novela, digamos assim, me proporcionou, que nunca mais vou esquecer. Para que os catarinenses conheçam ainda mais e melhor o senhor fora da esfera política, gostaríamos que indicasse um livro e uma música da sua preferência e falasse um pouco sobre essas indicações, dizendo o porquê das escolhas. Bom, primeiro eu tenho que falar que eu não fiz isso tudo sozinho. Eu casei um pouco velho já. Casei com 31 anos de idade. Quer dizer, não é o padrão, né? O padrão é casar mais cedo. Mas tive sorte. Casei com a Ângela, que é nascida em Dayal, que sempre me temperou esse ânimo italiano-árabe da minha gênese, né? Pela determinação e disciplina alemã, germânica. Acho que ela tem sido, nesses 51 anos de relação entre namoro e casamento, desde novembro de 73, escutou bem, 51 anos e pouco aí de convivência, né? Me deu muita força nessas horas mais difíceis. E também na gestão, ela cumpriu um papel muito importante. Primeiro, segurando a família e segurando várias barras, né? Especialmente, você imagina, durante a enchente de 83, que ela quebrou a perna grávida. Grávida e quebrou a perna. E continuou trabalhando. E aí nasceu a Maria, nossa primeira filha, segundo filho. Então, eu tive a sorte, foi na escola que eu conheci. Eu era professor e ela era funcionária da ESAG. Acho que deu certo. E, então, este grupamento que se chama família, que eu mencionei no começo, esteve presente ao longo dessa trajetória. Então, se eu fosse indicar um livro para ler, eu indicaria esse aqui, a Bíblia. Acho que aqui você tem várias passagens que podem te dar um bom ensinamento. Agora, como literatura, eu tenho que dizer que o meu primeiro livro difícil, nunca mais vou esquecer também, Deus, o Homem e o Universo. Esse livro foi escrito por 18 cientistas na década de 50 e foi o livro que o meu pai me deu para ler, com 14 anos de idade. E nesse livro, por exemplo, foi a primeira vez que a Igreja Católica aceitou a teoria da evolução, que muitas vezes distanciou a Igreja Católica da ciência. Esse livro faz uma recomposição, ou uma composição, uma negociação entre o criacionismo e o evolucionismo. Há pouco nós falamos sobre posições diferentes, está aí. Teve uma súmula, não uma encíclica, mas uma súmula da Igreja fazendo essa aproximação, negociando com os inimigos uma forma de não acabar com Deus e nem eliminar a evolução. Fazer uma aproximação, uma negociação, no melhor sentido da palavra. Então, esse é o livro que, se alguém quiser gastar um pouquinho de tempo e um pouco de fosfato, como se dizia, né? Mas eu acho que hoje a nossa literatura é muito rica, né? Eu não posso deixar de mencionar o último livro que eu reli.
Iluminando o Morrer, do nosso saudoso monge beneditino Júlio Dias de Queiroz, da Academia Catarinense de Letras, nascido em Alegre, Espírito Santo. Foi monge beneditino na Bahia, eu acho. Depois veio servir aqui em Santa Catarina. Mas a nossa literatura catarinense é muito boa, muito interessante. E eu não tenho, assim, nada de especial para destacar. Mas o Salim Miguel nos orgulha muito. Nasceu na mesma vila no Líbano em que meu pai nasceu, Kafr Sarum, uma cidadezinha de 400, 500, 700 habitantes, perto de Trípoli, no Líbano. Casualmente, os dois nasceram na mesma vila. Salim Miguel nos deixou e nós estamos festejando aí o centenário dele, né? Terminamos de festejar. Então, eu prefiro citar o autor, no caso. Música. Bom, música My Way, né? Eu já... Me desculpe os brasileiros, mas eu já selecionei. Até tinha contratado quem fosse cantar na minha despedida. Mas o cantor que eu contratei morreu. Mas My Way é uma ode à teimosia, à persistência, né? À coragem. E é um reconhecimento, digamos, não muito cortês, não muito cavalheiresco do erro, né? Eu gosto muito de My Way. Que, aliás, para saber quem era o autor do My Way, houve uma questão judicial, não sei se vocês sabem disso, entre um francês e um sírio, Paul Anka. E o sírio ganhou. Ou seja, o compositor da música My Way era um sírio maronita que cantava no coro de Nova York. Deve ser da igreja maronita de Nova York, que é católica. Maronita não é ortodoxo, é rito oriental católico. E o Frank Sinatra imortalizou, né? Há várias outras versões, mas a do Frank Sinatra ainda é quase que uma autobiografia dele também. Então, demorei para dizer, mas então, vamos ficar com Deus, o Homem e o Universo e o My Way. Acho que vai ter mais concordância com o My Way. Eu vou buscar aí uma frase. Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Fernando Pessoa. Para passar além do bojador, que é o desafio, né, é preciso passar também além da dor. Tem que saber vencer, apanhar, lutar. Deus, perigo e abismo ao mar deu, mas foi nele que espelhou o céu. Tudo vale a pena se a alma não for pequena. É uma frase que pelo menos vai fazer você e eu refletirmos cada vez que a ouvimos.